Boa noite, bora conversar. Deixa eu ver se o vídeo tá bom, se o áudio tá bom. Eu vou receber aqui hoje o Vinícius Oliveira, ele é turismólogo. Como é que é o trabalho dentro de um navio? Você trabalhar embarcado? Ele já entrou e eu já vou colocar ele para dividir tela comigo. Vai ser rápido. Bora conversar. Vai entrar aí, espera aí. Oi, Vinícius. Oiê! Tudo bem? Boa Boa noite. Você está me noite. vendo? Sim, Tá, tô. tá tudo certinho? Sim, tá tudo ok. Você tá me escutando Então, bem? tá tudo ok. Então, bora conversar. Meu querido, quando eu comecei aqui, te fiz o convite, eu também olhei lá seu perfil, eu vi que você tem um envolvimento forte com a fotografia. Me fale mais sobre isso. Bom, minha primeira profissão, minha atual profissão também, que eu tenho várias, é fotografia. Já fazem 11 anos que eu trabalho com fotografia. Eu comecei desde novinho, comecei quando eu tinha, se eu não me engano, 14. E desde então, eu fui me profissionalizando um pouco mais na área. Comecei fazendo evento no meu bairro, comecei fazendo festinha, coisa do tipo, e fui crescendo um pouquinho mais. Aí eu fui para área de casamento, fiz bastante casamento já, por incrível que pareça. E aí, depois de tudo isso, eu fui me achando, encontrando um pouco mais. Aí eu comecei a trabalhar com um evento de moda. Comecei a fazer semana de moda, casa de criadores. E então eu descobri meu mundo ali. Eu falei, gente, acho que na fotografia tem um ramo assim pra me seguir. Aí eu fui pra fotografia de moda e beleza, que é o que eu faço hoje também. Vinícius, você fala de onde? Qual é o seu estado? Eu sou de São Paulo e moro em São Bernardo. São Bernardo do Campo. Mas o que te chamou a atenção assim, desde novinho, né? Desde novinho. Você ainda é novinho. Mas o que te despertou assim, o interesse que você já foi fotografando, foi gostando, e aí você começou a se aperfeiçoar, porque você viu que daí você ia conseguir fazer aí uma trajetória, uma profissão. Olha, bom, primeiramente que quando eu comecei na fotografia, eu não tinha nem interesse na fotografia. Porque desde quando eu era pequeno, eu sempre fui muito do esporte, eu fazia muita natação, eu gostava muito de brincar na rua também. E aí eu sempre fui mais focado para algo que me desse uma visibilidade melhor. Por exemplo, eu sempre sonhei que quando eu crescesse eu ia ser jornalista, ou eu ia trabalhar com alguma coisa de esporte. Fui pro esporte? Não fui. Virei jornalista? Também não. Por quê? Passei na bolsa, só que não formou turma. Tava com uma bolsa de 100% para jornalismo, mas não formou turma. E aí fui para minha segunda opção, que eu vou falar mais pra frente qual que é. E aí a fotografia entrou na minha vida assim do nada. Eu tava no ensino médio, creio que 2012 por aí. E aí eu comecei a ver cursos livres na cidade de São Bernardo. Aí tinha dança, tinha teatro. Como no teatro eu já tinha falhado, eu falei, não, vou tentar teatro novamente. Falei, vou fazer alguma coisa que, sei lá, fora do meu, fora do meu ramo, sim, que eu não tinha ramo, né, no caso, mas fora do que eu tava acostumado. Aí eu falei, vou tentar uma fotografia. Tentei fotografia. Primeiro semestre eu já comecei a gostar muito, me apaixonei. E aí eu comecei na fotografia básica, né? Na fotografia básica, eu comecei naquele cursinho livre da prefeitura. E, se eu não me engano, era 3 meses ou 6 meses, algo do tipo. E aí era um E grupo. tudo, e tudo isso aí, esse curso, tudo você foi fazendo aí em São Bernardo. Sim, comecei tudo aqui em São Bernardo. E aí foi um cursinho muito básico, de acho que 3 ou 6 meses. E aí eu. Meu professor deu a ideia de a gente fazer um concurso de fotografia. E a melhor fotografia de arquitetura ganhava uma câmera fotográfica, uma câmera profissional. Então a gente saiu, foi pra Paranapiacaba fotografar. E incrível que pareça, eu ganhei. Eu não tava dando nada pra minha fotografia. Que era uma foto, assim, uma casa abandonada, com uma chuva caindo no fundo, e uma planta de uma bananeira na frente da casa. Não tava dando nada, porque tinha fotos muito, muito melhores. E aí deu certo. Gostaram da minha fotografia, acabei ganhando a câmera. Mas aí que tá, né, Vinícius? É o tal do olhar fotográfico que você teve, o olhar que você deu para essa foto, eu acho que foi isso que te fez ganhar. E aí,
quando você ganhou a máquina, você falou assim, opa, é agora, eu vou investir mais nisso. Sim, aí que aquela chavinha virou na cabeça assim, eu falei, acho que eu consigo fazer um pouco mais do que isso, porque eu sempre gostei de arquitetura, só que é um ramo muito difícil pra mim também. Então eu falei assim, ok, fotografia normal, já tô acostumado. Quero uma fotografia de moda. E aí tinha um cursinho, liberaram um cursinho também da prefeitura de fotografia de moda de 3 meses. Aí eu fui lá, fiz e me identifiquei super. Aí naquilo eu falei, ok, acho que é isso que eu quero. Mas como é que começou a aparecer os trabalhos para você fazer? Começou a fotografar festa, casamento? Como é que começou? Então, igual eu falei, eu fazia eventos aqui do meu bairro, por exemplo. Ah, tinha festinha de alguém, eu ia lá me oferecia. Tinha uma festa de parente. Ah, pega o Vinícius, que ele tem uma câmera, vamos lá fotografar com ele. Ou senão eu falava assim, ah, eu quero fotografar meus amigos. Aí eu pegava meus amigos, selecionava um dia, ia no final de semana, saía na rua para fotografar. Já saí muito para fotografar aqui em São Bernardo, nos parques. Já fui muito com meus amigos para São Paulo, pro Centrão, para fotografar também. E aí foi quando eu comecei a ter mais contato e as pessoas começaram a ter uma visibilidade melhor de mim, de quem eu sou, e começou a me chamar pra fazer as coisas. E eu também fui muito cara de pau, né? Que eu ia nas pessoas e falava assim, oi, tá precisando de fotógrafo? Se tiver precisando, pode me chamar. E foi assim que eu fui crescendo um pouquinho mais. Agora, com o seu trabalho também aí que você, o trabalho atual, eu acho que fotografar deve ser aí uma maravilha, né? Vamos entrar nisso. Como é que surgiu a ideia, a oportunidade? Você já tinha pensado nisso? Trabalhar em um navio? Aí que tá. Isso é outra coisa que veio muito aleatoriamente na minha vida, porque eu nunca nem lembrava que existia cruzeiro no mundo. Eu nem sabia, nem pensava nessa possibilidade. Eu tenho uma tia que ela fala assim, ah, é porque o padrinho da sua prima, ele trabalha em cruzeiro e tudo mais. Aí eu falei, ah, tá bom, difícil conseguir, né? Nunca nem pensei. Sempre pra mim foi uma possibilidade muito distante. Então, quando eu tava fazendo minha faculdade, que foi minha segunda opção, que foi para turismo, que eu passei, fiz turismo, cheguei no meu último semestre, Aí, Vinícius, mas turismo. O que que te chamou a atenção? Vou fazer faculdade de turismo. O que que foi aí? Você tinha alguma vontade de... viajar, porque eu sempre pensei muito alto. E eu pensava assim, ok, eu quero trabalhar com algo que me impulsione, que me leve para frente, que possa fazer eu crescer, viajar, conhecer o mundo, culturas, línguas, histórias, coisas do tipo. Aí eu pensei assim, ah, vou para o turismo, porque vou viajar muito. E aí eu cheguei no meu primeiro dia de aula, minha professora falou assim, vocês estão fazendo turismo achando que vocês vão viajar? Vocês vão vender viagem. Ai, gente. Que desespero. Aí eu falei, não, gente, mentira. Me tira dessa sala agora. Aí eu falei, não, quer saber? Já passei, tô com a minha bolsa 100%, vou continuar até o fim. Continuei até o fim. Quantos anos? Ele é bacharel em turismo, então são 3 anos. E aí segui até meu último semestre. No meu último semestre, eu já não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu não sabia porque eu não queria trabalhar com agência de viagens, eu não queria abrir agência, eu não queria fazer nada disso. Eu só queria terminar o curso. E aí meu professor, ele falou assim, professor Volney, ele falou pra mim assim, você já pensou em trabalhar com cruzeiro? Aí eu não. Não. Ele falou, tenta. Você tem um perfil legal, eu acho que talvez você consiga trabalhar com cruzeiro. Aí eu falei, ah, beleza, né? Vou tentar. É de graça pra tentar, por que não? E aí eu fui, fiz um cadastro numa agência de cruzeiro, passei na entrevista. Na segunda entrevista eu não passei. Aí eu falei, quer saber? Não quero mais. Não quero mais, não é pra mim. Peraí, Vinícius. O professor disse assim, você tem o perfil, aí você fez a inscrição, você passou nessa primeira, não é Uhum, isso? Mas isso. o que ele quis dizer com esse perfil? Por você ser descolado, ser desenvolto, é isso? Sim, porque eu sou uma pessoa muito animada. Por incrível que pareça, tipo assim, nas minhas redes sociais, eu não sei se eu aparento uma pessoa mais séria, se eu aparento uma pessoa mais animada. Nos meus stories eu sou animado, nas minhas fotos eu sou sério. Mas eu sou uma pessoa muito assim, muito comunicativa. Dançando. Como? Eu vi um hoje seu, dançando. Ô, gente.
Mandou bem, mandou bem, ficou tranquilo. Ai, a festinha da minha amiga. Aí, é porque, tipo assim, eu acho que ele me encaminhou para mim poder trabalhar com a animação dentro de um cruzeiro, porque a gente tem vários setores. E tem o pessoal da animação, que é o pessoal que faz as festas, que anima tudo e tudo mais. Só que, como eu tinha outras Ah, então, experiências, Vinícius, quando você se candidata, você não diz o setor que você quer trabalhar, não? então, de acordo com as suas experiências que você tem, você consegue ser encaminhado para diversos setores. Eu tentei ir para animação e eu tentei ir para fotografia. Tentei recepção também, tentei várias coisas. Só que como eu tinha mais experiência na fotografia do que com a animação, aí eles me jogaram para fotografia. E, e vem cá, é, qual foi o seu primeiro cruzeiro? Foi para que lugar? Bom, meu primeiro cruzeiro foi a maior confusão da vida, porque primeiramente que eu iria embarcar no Sri Lanka, em Colombo, no Sri Lanka, E aí, começar ia assim, começar assim de cara. E aí mudaram minha data. E aí do Sri Lanka me jogaram para Espanha, da Espanha me jogaram para Itália, da Itália me jogaram para Portugal. E para finalizar todas essas datas, me deram 5 datas. Me jogaram para embarcar no Porto de Santos. Aí eu comecei na temporada brasileira. Fiz 2 semanas de temporada brasileira, que no caso eram as 2 últimas semanas. E então partimos para a Europa. Da Europa a gente peraí, começou. quando você diz temporada brasileira, que foi por aqui, né? Pelo Santos, o litoral de São Paulo, é isso? Isso, porque a gente tem a temporada brasileira, a gente tem temporada europeia, tem temporada americana, tem temporada em todo lugar. E aí, a minha primeira temporada foi as 2 últimas semanas no Brasil, e então partimos para a Europa. Fizemos uma travessia com o navio e fomos para a Europa fazer Mediterrâneo. Que no... Caramba! Vai falando, Vinícius, vai dizendo assim, quanto tempo cada lugar? Tá só falando. Fiz isso, fiz aquilo, mas tange isso para a gente falar assim, fiquei tanto tempo, só para a gente poder se assustar ou se encantar. Bom, eu não sei se você quer o tempo total de cada viagem que eu fiz, ou o tempo em cada porto, porque assim, cada porto a gente tem algumas horas livre. Por exemplo, se a gente para no Porto de Santos, a gente vai ficar das 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. Se a gente para no Porto da Bahia, por exemplo, em Salvador, a gente vai parar das 2 horas até as 4. Tem portos que são mais longos, tem portos que são mais curtos. Por exemplo, tem portos, existem portos na Europa, por exemplo, Portugal. A gente chegava em Portugal, em Lisboa, às 8 horas da manhã e saía 8 horas da manhã do dia seguinte. Então a gente fazia meio que um overnight, que é quando a gente dorme no porto e fica até o próximo dia. E Ibiza, a mesma coisa, na Espanha. A gente chegava 8 horas da manhã, saía 3 horas da manhã do outro dia e navegava para outro porto. Então cada porto é diferente nessa questão. Descreve a sua rotina. Você está lá, está embarcado. O momento que você vai dormir, o momento que você está trabalhando, tem a hora de lazer, dá para você interagir com a tripulação. Como é que funciona isso? Ou tem regras que você precisa seguir? Tem regras, tem bastante, e a gente precisa seguir. Por exemplo, depende muito do departamento e do que a sua posição faz. Quando eu era fotógrafo, eu tinha que trabalhar nos portos, por exemplo, pela manhã. Vinícius, a gente você não está mais trabalhando como fotógrafo atualmente? Não, não sou mais fotógrafo. Há 2 anos eu deixei de ser fotógrafo na companhia que eu estava. Então, peraí. Vamos do fotógrafo. Não vamos pular, não. Continua falando do fotógrafo e quando você mudar, você vai atualizando para a gente até a atualidade. Pode ser Certo, assim? certo. Então vamos lá. E aí o tempo livre vai depender do que a sua posição exige de você. Por exemplo, eu quando era fotógrafo, em portos a gente tinha que trabalhar também. Por exemplo, a gente chegava num porto pela manhã e a gente tinha fotografado na noite anterior. Pela manhã a gente abre a loja, a gente vende as fotos e aí a gente fecha a loja, desembarca no porto e fica um tempo livre. Mas tem pessoas do mesmo departamento, por exemplo, da fotografia, que tem outras funções. Que é, por exemplo, hoje você, Vinícius, vai fotografar embarque, que é quando o pessoal entra no terminal de cruzeiro, a gente fotografa eles, e aí a gente manda foto para a galeria
para depois eles selecionarem. E aí vai dependendo assim, vai fazendo uma rotação. Tipo assim, Vinícius fotografa das 8 da manhã, das 9 da manhã até as meio-dia. Depois disso, vem mais gente e faz o cover, né? Que faz a cobertura, faz o replacement de você. E aí chega outra pessoa. E aí assim vai. Aí, por exemplo, em dia de navegação. Em dia de navegação, nosso tempo é um pouco mais limitado. A gente trabalha praticamente o dia inteiro. A gente abre a loja de manhã, a gente vai de tarde, faz a pausa do almoço, faz uma pausa no café, faz uma pausa na janta. E aí a gente vai fazendo uma rotação de quem vai ficar em cada posto. Mas dia de navegação, que é o dia que a gente está em at sea, né, no mar, a gente trabalha bastante. Tá. Então, dentro desse fogo, dentro desse processo, cadê a hora de você tá de lazer, que você está de folga? Em que momento você diz assim, agora eu posso curtir aqui o navio? Ou não é bem assim? Não, tem também portos que é assim, por exemplo. Tem portos que a gente não trabalha, tem portos que a gente só abre a loja que a gente não abre a loja pela manhã, só abre quando a gente sai do porto. Então, por exemplo, não, agora é difícil me lembrar qual que era o porto, mas se eu não me engano era o Porto de Palma de Maiorca, na Espanha. A gente não abria a loja, e aí a gente, ou se abrisse, era tipo um tempo muito mínimo pela manhã. E aí a gente tinha todo aquele tempo livre. Por exemplo, em Ibiza. A Ibiza é um porto que é tipo assim, tinha praticamente o dia todo livre. A gente entrava, a gente saía, no caso do navio, a gente descia do navio 8 da manhã até 6 horas da tarde, 5 e meia. 5 e meia da tarde, a gente voltava para o navio, porque das 6 em diante, das 6 até as 11, trabalhávamos por 3, 4 horas, e das 11 às 3 da manhã, a gente estava livre também. Ou seja, depende muito. Tem porto que a gente está mais livre, tem porto que a gente está mais, mais ocupado. Isso vai depender, é bem variável. Mas, Aí dependendo da você, posição, a gente tem uma vida bem bacana assim para desembarcar e curtir o porto. aí você saiu da fotografia, foi para qual setor? Aí eu falei assim, tá, cansei da fotografia um pouquinho no navio, porque é uma coisa muito monótona, mas sempre a mesma coisa, sempre, sempre, sempre. E eu falei assim, ok, quero um pouco mais de tempo livre. Vou para o shopping. Aí entrei para trabalhar como vendedor. Aí eu pensei assim, vou ter mais tempo livre. Não, tô tendo o mesmo tempo livre que eu tinha quando eu era fotógrafo. A mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. Não mudou nada. Aí trabalho como vendedor hoje em dia. Como é que é? Você Como trabalha vendedor. como vendedor. E super se deu bem assim, porque você é comunicativo, então você super se deu ali, se encontrou. Sim. Com as vendas no setor do duty free do navio, né? Eu acredito que eu me encontrei ali também, porque como eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Então eu gosto de estar sempre de estar assim, mostrando para pessoas o produto, mostrar as qualidades, coisas do tipo. E isso me ajuda bastante, porque é um meio que eu tenho de praticar línguas também. E eu tô sempre conversando. E agora eu tinha perguntado aí sobre as regras, né? Uhum. Não sei se dá para dizer, como são muitas, eu acho que você podia elencar assim, as principais, o que você pode ou não fazer. Certo. As regras também vai variar de posição para posição, porque a gente tem o crew e a gente tem o staff. O staff é as pessoas que têm uma posição um pouco mais elevadas. Por exemplo, eu sou staff porque eu trabalho na loja, eu sou da parte do hotel, que o hotel é toda aquela parte onde você lida com os passageiros. E também tem a parte que é o crew. O crew, no caso, são as pessoas que trabalham na parte meio que atrás do hotel, como o pessoal, os camareiros, o pessoal do bar. Tudo bem, todo mundo trabalha lidando com os passageiros, mas tem essa divisão. Então, por exemplo, quando a pessoa é cru, ela tem algumas regalias um pouco mais limitadas. Por exemplo, ela não pode andar sempre nas áreas públicas do navio. E se ela for andar nas áreas públicas do navio, ela tem que andar com o uniforme completo dela. Eu, como staff, também tenho isso. Mas eu posso andar livremente nas áreas do navio, nas áreas públicas. Eu posso, se eu quiser, ir no bar, eu posso sentar e tomar um drink. Eu posso fazer uma reserva no restaurante para mim ir. Algumas posições não têm muito essa liberdade. E aí Ou seja,
vai variando. Você consegue interagir com a tripulação, com os passageiros, enfim, sem problema nenhum. Sim, sim, consigo. Aí tem. Agora, peraí, Tá bom. tem um problema aqui na minha tela. Eita. Pronto, continua, por favor. E aí tem várias regras também. Tem regras, tipo assim, a gente tem áreas que a gente não pode passar no navio, tem coisa que é limitada só para algumas pessoas. Por exemplo, uniforme. Tem locais que a gente tem que andar com o nosso uniforme completo, tem lugar que a gente pode usar nossas roupas pessoais. Por exemplo, dia de festa a gente pode se vestir como a gente quer, porque é nossa festa. Mas também tem outros dias que a gente pode estar mais livre pelo navio para andar. Por exemplo, hoje é meu dia de folga, coisa que é rara. A gente não tem muitos dias de folga no navio. Então, eu tô no meu dia de folga, quero tomar um drink ali no bar. Vou colocar uma roupa mais socialzinha, para não ficar também largado dentro do barco. E vou lá tomar um drink, vou fazer uma reserva no restaurante, vou conversar com o pessoal em alguma outra área, assistir meus amigos tocarem. Tem várias possibilidades ali dentro. Você tem uma pessoa, um coordenador, um gerente que faz essa distribuição? Então, geralmente essa distribuição é feita pelo. Como que fala, gente? A gerência do navio. É difícil explicar um pouco, porque, igual eu falei, é separado por crew e staff. Então tem coisas que um pode e outro não pode. E aí vai depender da gerência e como eles vão ponderar as pessoas para fazer as coisas. Uma pessoa, você começou explicando, né? Uma pessoa crua, agora você já tem aí, você já está trabalhando quanto tempo nisso, no navio? Quanto tempo que eu trabalho com o navio? 5 anos. 5 anos. Você já tem aí uma experiência aí longa. Então, alguém que quer começar, quais são as dicas que você diria para alguém que tem essa vontade? A partir de que idade, que formação que ela já tem que ter para ser um plus ali para ela? Sim. Então, quando eu comecei, eu entrei com 21. Mas eu tive uma amiga que ela entrou, uma amiga dinamarquesa, que é metade dinamarquesa, metade brasileira. Ela começou com 19. Então, a partir dos seus 18, você já pode aplicar. O que você só precisa ter os requerimentos que as agências pedem, que os cruzeiros pedem. No caso, é o quê? O inglês. O inglês para você vai ser essencial, porque é a língua que todo mundo se comunica dentro do navio. Independente da companhia, todo mundo vai se comunicar em inglês. E aí, a partir disso, você começa a ter outras coisas que você precisa para embarcar. Por exemplo, você precisa estar com o seu físico em dia. Físico, que eu digo, seria todo o seu plano médico. Como que eu posso falar? Saúde, sua saúde em dia, sua saúde. Como? Tem que estar com o seu check-up em dia, Isso, tudo direitinho, né? check-up. Você tem que estar com o seu check-up em dia. E aí você tem que ter o seu passaporte, claro, né? Porque se você não tivesse, não tem como você embarcar ali, porque o navio vai te levar para diversos lugares. E aí você precisa do seu passaporte com você, para você embarcar. Além do passaporte, dos seus exames médicos, do seu inglês. O inglês, tudo bem, você pode ter um intermediário ali, vai depender de como eles vão te avaliar. Você precisa também ter visto de trabalho marítimo, se alguma companhia pedir. Pode ser que alguma companhia peça, tem outras que não pedem, que depende de onde você vai embarcar. E aí, isso vai mudando também. Deixa eu ver mais o que. Exames médicos, vistos, passaporte. Tem o curso que ele chama STCW, que é o curso de segurança de navio e familiarização, que você precisa ter para quando você embarcar, você estar familiarizado com tudo que vai acontecer no seu redor. Porque ali vai ser tipo um guia, porque também você vai ter suas práticas de salva-vidas, que você vai fazer um curso que você vai aprender a se salvar caso tenha alguma ocorrência no navio, que a gente cruza os dedos para não acontecer. Que são, na verdade, as medidas de segurança, tem Isso, a ver com isso. exatamente.
Se acontecer alguma coisa, você saber tanto se cuidar, se proteger, quanto também ajudar a tripulação, é isso? Sim, tanto a tripulação quanto os passageiros, todo mundo, porque numa situação de emergência, todo mundo tem que se salvar. Independente de quem for a tripulação, todo mundo tem que ter o seu cursinho básico de sobrevivência. Agora, 5 anos, né? Você deve ter aí boas histórias para contar, para compartilhar. Compartilhe aí boas histórias engraçadas, perrengues que você passou, para a gente poder vivenciar um pouquinho com você. Olha, perrengue é o que sempre tem, é o que mais tem, na verdade. Porque a gente sai do nosso país sem ter noção do que tem lá fora. Eu saí totalmente inocente, porque eu nunca nem tinha viajado dentro do Brasil direito. Eu só Você tinha ido uma conhece, vez para. Como? você conhece aqui o Rio? Eu sou do Rio de Janeiro. Conheço, Rio, comecei a conhecer Rio de Janeiro a partir do dia que eu fui com o navio. E aí eu fiquei encantado com o Rio e depois disso eu fui mais vezes com minhas amigas. Mas assim, eu só tinha viajado dentro do meu país uma única vez, eu tinha ido para Mato Grosso do Sul. E eu não tinha a mínima noção de como que era a vida lá fora. Então, tudo para mim era novo. É, uma situação de perrengue que eu posso dizer que aconteceu, ela aconteceu no meu último contrato. Meu último contrato, eu, como eu tinha mudado de companhia, eu fui para uma companhia americana. E aí, quando a gente chega lá nos Estados Unidos, quando a gente entra no navio, a gente também passa por uma outra imigração. Sem ser a imigração do aeroporto, uma imigração do navio. Que eles vão te liberar um papel chamado I-95. E com ele você pode desembarcar nos portos americanos, você pode caminhar, pode sair, fazer o que você quiser nos portos americanos, independente. E aí, beleza. Falaram assim: a gente vai ter esse dia de imigração, você vai descer no porto, você vai passar com a imigração vai decidir se você vai ter esse papel ou não. Vai depender do humor deles. E aí, beleza. Eu falei, ok, tranquilo, vou fazer isso. Fiz isso, passei. Me deram o papel e falaram assim, ok, Vinícius, aqui, essa é a seu I-95, você tá livre para ir. Aí eu falei, opa, tranquilo. Tava no porto de Los Angeles, nunca estive nos Estados Unidos. Falei, vou sair no porto. Só entrei dentro do navio, coloquei uma touquinha, se eu não me engano, e aí eu saí. Peguei um Uber, um 99 não, é um outro, um Lyft, né, que eles têm lá fora. Peguei, fui gastar meu dinheiro. Já tinha pouquinho dinheiro na conta, já fui gastar o que tinha. E aí eu cheguei lá, dentro da loja, gastando dinheiro, tal, tal, tal. Recebi uma ligação 2 horas da tarde. Vinícius, cadê você? Era meu supervisor. Onde você tá? Aí eu falei, eu ganhei meu I-95, eu tô aqui fora. Ele falou, volta pro navio agora. Aí o quê? Ele falou, volta pro navio agora, porque tá todo mundo esperando você. Aí eu, como assim? Ele falou, você não viu o tempo de voltar pro navio, não? Eu falei, não, ninguém me falou nada. Ele falou, tripulação embarcada é 2 horas da tarde. Era 2h15. Eu falei, eu tô no caixa. Eu tô no caixa pagando as minhas coisas. Me dá 15 minutos. Vou pedir o Uber e vou voltar. Aí ele falou, então corre, porque o capitão vai estar na porta te esperando. Aí eu falei, o quê? O capitão vai estar na porta te esperando, que você é a última pessoa pra embarcar no navio. Aí eu falei, meu Deus, gente. Paguei minhas coisas correndo, pedi um Uber. O Uber demorou 15 minutos. Quando eu fui ver o horário de voltar, já tava dando 2h47 da tarde. E aí o Uber entrou no lugar errado no porto, ele entrou no porto de carga, de vez ser o porto de tripulação. Ai, gente, foi um perrengue só. Eu só sei que eu fui botar meu pé dentro do navio, era 2h57 da tarde. Nem o capitão tava na porta esperando mais, porque ele tinha cansado. E eu quase fui desembarcado. Ele falou assim, meu supervisor falou assim, olha, provavelmente você vai pra sala do Staff Captain. Que o Staff Captain é tipo a pessoa que vai decidir o que vai fazer com você, se você vai ser desembarcado ou não. Deu 2 dias, 3 dias, ninguém me chamou. Depois disso, eu passei ileso. Mas o navio inteiro já me conhecia, porque eu era o único brasileiro atrasado pra voltar. Ai, gente, mas nossa, teve muita situação. Teve um dia que eu quase fui preso na Noruega também. E você estava começando também, né? Vamos dar um desconto. Gente, era meu primeiro dia nos Estados Unidos, não tinha a mínima noção, não tinha nem noção que hora que eu tinha que voltar pro navio.
Ai, perrengue comigo mesmo. Teve um dia que eu quase fui preso na Noruega também. Ah, Nesse dia que eu quase fui preso na Noruega, tava eu e meu amigo caminhando. E aí a cidade muito bonitinha. É tudo baseado em casas brancas de madeira. E aí, tipo assim, você olha pra uma casa e fala, ok, uma casa. Aí você olha pra uma outra casa, tem uma porta aberta, é um estabelecimento. Você nunca sabe se é uma casa, se é um estabelecimento, o que que é. Ou às vezes é os dois juntos. E aí eu tava caminhando por Stavanger, na Noruega, e aí eu achei uma livraria. Uma casa lotada de livro, até do lado de fora tinha livro, um banquinho e vários livros em volta. Entrei. Entrei, olhei, conversei com o pessoal que tava lá dentro. E você olhava em volta assim, igual meu quarto aqui, assim, ó. Só que era livro até o teto, em todos os lugares. Tinha vários cômodos cheios de livro. Aí eu falei, nossa, que legal, vou explorar. Comecei a subir dentro da casa. Subi um vão de escada, livro. Subi um vão de escada, mais livro. Tudo tinha livro, tudo. Cheguei no terceiro andar, que era um porão. Gente, pra quê? Cheguei lá, lotado de livro também. Eu comecei a ver os livros assim, todo empolgado. Aí eu só escutei assim, excuse me? Aí eu, oi? Aí ela, quem é você? Uma mulher. Encontrei uma mini cozinha. Aí a mulher, quem é você? Aí eu falei, ai, desculpa, é uma casa que eu não sabia. Ela, sai da minha casa agora. Gente, eu entrei em choque, eu te juro. Eu comecei a tremer assim, ó, a mão. Ela, sai da minha casa agora. Aí eu, desculpa, comecei a botar o livro no lugar. Eu tava com uma bota dessa altura. Imagina eu pra descer 3 vão de escada com aquela bota. Ela, sai da minha casa, vou ligar pra polícia, isso aqui é invasão de privacidade, você não pode fazer isso, blá 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 blá. Gente, foi o dia mais desesperador da minha vida. Aí eu cheguei no térreo da casa, onde tinha um balcão. Aí tinha uma mulher lá. Eu olhei pra cara dela e falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela tá me expulsando daqui. Só que fala pra ela, fala em norueguês, fala na língua dela, porque ela não tá me escutando em inglês. Fala na língua dela que eu não sabia que era uma casa e eu só entrei, eu só subi. Pra mim era uma livraria até o teto. Fala pra ela que eu não sabia, não era minha intenção, eu não tô invadindo a casa dela. Aí a mulher gritando no balcão, sai da minha casa, sai da minha casa. Eu só sei que eu peguei meu amigo e falei, amigo, vamos. Peguei na mão dele e falei, vamos sair daqui. A gente saiu de lá e aí a mulher falou assim, fica tranquila que eu vou conversar com ela. Ela começou a conversar com a mulher lá, aí eu fiquei mais tranquilo. Mas eu sei que eu comecei a andar na cidade com o coração assim, ó, palpitando. Eu sentei na praça, eu quase chorei. Quase chorei naquela praça, de desespero. E aí, caminhando na cidade, eu comecei a escutar um alarme. Eu falei, gente, pronto, é a polícia. É a polícia que veio me buscar. Não era, gente. Era um alarme de negócio da aviação que eles têm todo ano. Ai, gente, esse foi o perrengue que, assim, eu não quero repetir nunca mais na minha vida. você já contou dois, né? O primeiro eu acho que você está mais perdoado, porque, poxa, era o seu primeiro, você estava ali pegando. Esse segundo, eu acho que ficou alerta, né? Cuidado o lugar que você vai entrar. Sim, tipo assim, se você entrar, pelo amor de Deus, se informa se é uma casa, um estabelecimento ou uma casa-estabelecimento. Porque, nossa, gente, eu nunca chorei tanto quando eu voltei. Meu Deus. Agora, Vinícius, qual foi o lugar que você mais gostou e o que você menos gostou e o porquê, os motivos? Olha, aí é uma questão bem complicada, porque eu gosto de muitos lugares. Eu tenho, acho que, 3 ou 4 Deve ter um lugares que você favoritos. foi, deve ter um que você foi e ficou assim, encantado, apaixonado. E deve ter um que você não gostou tanto. Deve ter, não é possível. Bom, vamos lá. O que eu gostei muito, na verdade, era meu sonho de consumo, era poder viajar para Dinamarca. Fui para Dinamarca, cheguei em Copenhague e falei, meu Deus, quero morar aqui. Meu país dos sonhos. Coloquei um checkzinho assim na minha lista de meta batida. Primeiro, acho que Dinamarca é número 1. E aí tem também um país que eu gostaria muito de viver e conhecer um pouquinho mais, que é a Itália. Sou apaixonadíssimo na Itália. Amo a comida, amo a cultura. A língua também, para mim, é maravilhosa. E as pessoas lindas. Então, a Itália tem meu coração. E o terceiro lugar é a Espanha. Espanha ali, ó, a parte litorânea. Gente, que lugar incrível.
Eu fiquei apaixonado com Málaga e fiquei apaixonado com Valência. Dois lugares que eu iria para morar, assim, a minha vida inteira. Porque é incrível, a comida é muito boa, os locais são muito acessíveis e tá tudo muito perto. É tudo muito perto. Mas se agora for falar um lugar que eu gosto menos, olha, vai ser um pouquinho complicado, mas se eu falar que é Estados Unidos, acho que as pessoas vão me apedrejar um pouco. Bom, por quê? Não gosto muito dos Estados Unidos, porque, sei lá, é porque eu gosto muito da parte histórica, então a Europa ganha meu coração nesse sentido. Eu gosto muito de poder caminhar e, tipo, passar a mão nos lugares e sentir a história daquele lugar, apreciar a língua diferente, uma cultura diferente, tipo, ter aquela imersão dentro daquela cultura, escutar as pessoas falando um idioma totalmente diferente. Tipo assim, você caminha, você não sabe se ela tá falando espanhol, se ela tá falando italiano, francês, se ela tá falando norueguês, você não sabe. E Estados Unidos, pra mim, é algo muito monótono sempre. Tipo assim, eu conheci vários lugares nos Estados Unidos. Eu fui do Alasca pro Havaí, totalmente lugares opostos, assim, são lugares incríveis, lindos, 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 com paisagens incríveis. Conheci muitas pessoas muito boas também lá, mas ainda não tá nos meus favoritos, porque eu não consigo ter essa absorção ainda daquela história enorme, sabe? Eu ainda me sinto falta dessa parte da Europa nos Estados Unidos. Não sei como explicar isso muito bem. E sem contar que nos Estados Agora, Unidos também é só inglês que a gente fala, né? Inglês e espanhol, dependendo do local. Então é sempre a mesma coisa. agora, a gente falou ali de vários lugares, Dinamarca, você moraria fácil, Itália. E como é que fica a família? Como é que você lida com a distância da família? Você sai dos seus amigos, você deve ter os seus amigos aí a bordo, mas como é que fica da família? Quanto tempo, às vezes, você fica distante, essa volta? Como é que funciona isso para você, Vinícius? Bom, normalmente um contrato dura 6, 7, 8, 9 meses. Depende se você pede uma extensão, depende se o seu contrato é de 6 ou de 7 meses. Mas normalmente vamos colocar 7 meses. No começo eu fiquei um pouco apreensivo com isso, porque eu falei assim, nossa, tô sendo um pouco egoísta de deixar as coisas pra trás, deixar a família pra trás e viver o meu sonho. Eu falei, não, gente, eu não sou sendo egoísta, eu tô vivendo a minha vida. E aí, no começo, eu achei que eu sentiria muito mais falta. Parece até um pouco frio, isso, mas eu senti que eu teria muito mais saudade. Mas chegando lá, é tanta coisa pra fazer, tanto trabalho, tanta coisa que ocupa a nossa cabeça, que a gente vai lembrar de falar com a família no final do dia ou durante uma pausa. Mas assim, se fosse antigamente, sei lá, 10 anos atrás, que a comunicação era um pouco mais limitada, a gente sentiria muito mais falta. Mas como hoje em dia a gente tem toda essa comunicação de tecnologia, aplicativos que te permitem ter videochamadas, ter mensagens instantâneas, isso já resolve um pouco mais o problema da saudade, porque você chega, oi, bom dia, mãe, acordei. Oi, pai, o que você está fazendo? Ou senão eles mesmos mandam mensagem. Ah, o que você está fazendo hoje? Onde você está? Cuidado, cuidado onde você anda, cuidado com quem você fala. Olha, lugar novo. Geralmente minha mãe ela manda assim: ai, olha, vi a previsão do tempo aqui, vai chover nesse tal lugar. Ou toma cuidado, porque tá tendo muito assalto no México. Então, essa questão da saudade, ela já tá um pouco mais controlada, porque a gente tá todo santo dia a gente se comunica. Independente se é uma foto, se é um vídeo, se é um áudio, a gente consegue se comunicar tanto com a família quanto com os amigos, sempre, sempre, sempre. Então a saudade a gente deixa ali no cantinho também, porque a gente mata durante o dia. Vinícius, para a gente fechar aqui, olha, rapidinho, viu? Para a gente fechar esse nosso papo. O que você vislumbra? Tem alguém aqui que botou até um coraçãozinho, que é a É a Ana. minha professora, minha personal trainer. Um beijo, viu? Beijo, Obrigado Ana! Saudade. também. Para a gente fechar, Vinícius, o que você vislumbra aí? Você falou que é um cara inquieto e que fez fotografia, fez vídeos, está viajando agora em cruzeiro. O que você vislumbra aí para o Vinícius no futuro? Bom,
Isso é uma questão muito incerta também, porque eu quero muito continuar trabalhando com navio de cruzeiro, porque eu amo viajar. Amo viajar porque é uma coisa muito fora da minha realidade, poder juntar dinheiro para poder viajar para fora. Imagina só, se eu fosse fazer uma viagem para a Itália de uma semana, eu ia ter que desembolsar é, passagens, hospedagens, comida. E numa brincadeira dessa aí, de uma semana e meia, a gente já gasta 10, 12, 15 mil reais. E nunca na minha vida que eu teria dinheiro para conseguir bancar um luxo desse, uma viagem internacional. Se uma viagem nacional já é difícil, imagina uma internacional. Então, eu creio que eu quero continuar trabalhando com navio de cruzeiro por um bom tempo ainda, porque é algo que me traz muita felicidade, porque eu gosto de estar conhecendo novas culturas, novos lugares, aprendendo novas línguas. E tem a questão do dinheiro também, né? Porque, querendo ou não, a gente, quando trabalha em um navio de cruzeiro, a gente recebe em dólar. E isso para mim é um ponto positivíssimo. Tudo bem que a gente trabalha muitas horas excessivas durante o dia, dependendo da posição, dependendo de onde a gente está. Mas assim, vale a pena. Muita gente. Eu fiz um vídeo que eu postei no aqui no Instagram mesmo, em parceria com o Estadão, o jornal. E muita gente criticou também o vídeo, falando assim, ah, é porque eles estão glamorizando a vida de navio, porque muitas pessoas é meio que escravizado dentro do Foi navio. por esse vídeo, diga-se de passagem, que eu te encontrei. Sério? Foi por Gente, aí, ó. esse vídeo que eu me mal o início. Eu Então, adorei. Mas, menina, eu interrompi seu raciocínio. Você recebeu críticas, é isso? sim, também, porque, tipo assim, tem muita gente positiva no vídeo, comentando, ai, que legal, meu sonho é fazer isso, meu sonho é trabalhar com viagem e tal. Mas a gente também tem muita crítica por trás desses comentários. Muita gente criticando, falando, ah, é porque as pessoas estão glamorizando a vida do navio, porque não é tudo isso. As pessoas estão trabalhando horas excessivas, é trabalho escravo, porque as pessoas estão pagando para trabalhar. Gente, isso vai depender de cada pessoa, de cada experiência. A sua experiência pode ser uma e a minha experiência é outra. Então, e também vai depender da sua situação, porque para mim trabalhar no navio de cruzeiro vale muito a pena. Porque eu, sendo uma pessoa periférica, que eu moro na favela, gente, a pessoa olha pra mim e fala assim: "Ai, eu tenho uma vida de luxo e tudo". Gente, a vida de luxo é só no navio. A vida de luxo é só no navio. E igual eu falei, eu nunca teria condições de ir para fora do país, fazer uma viagem de 15 países, igual que hoje eu conheço 15 países. Eu jamais teria essa condição. Então, a vida de navio me possibilita isso. E é algo que eu gosto muito. É algo que eu não quero parar tão cedo. Porque E eu aí, consigo juntar dinheiro também. desafio, mas aí tá. O cara, o pouco aqui que eu conversei com você, determinado, aplicado, destemido, porque você vai e faz, e não é à toa que você está dentro dessa caminhada. E se você não fosse bom, você não estaria trabalhando já há 5 anos com isso. Então, assim, você tem sim, quando você fez lá o vídeo de parceria com o Estadão, você está contando a tua trajetória. Que bom que ela está sendo boa, que bom que você está fazendo valer. É sinal que você está sabendo se pôr na hora que você for e aproveitar tudo isso, todos esses benefícios que você está conseguindo na sua vida. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigado. Adorei te conhecer, adorei conversar com você, adorei sua dança, tem ginga, tá certo? E eu vou acompanhando. Sucesso para você. Ai, Bom, prazer. Fábio, eu que agradeço muito, porque a partir de tal momento da minha vida, eu comecei a ter uma visibilidade um pouco maior, porque eu comecei a postar vídeos na rede vizinha, eu comecei a ir lá, eu tive mais visibilidade. E depois que eu tive essa colaboração com o Estadão, as pessoas também vieram atrás de mim, procurando para saber como que é a vida de navio. Todo santo dia, seja aqui como na rede vizinha, eu recebo mensagens perguntando de como começar, o que que eu devo fazer, onde eu devo aplicar, onde que eu devo fazer, o que que eu tenho que fazer para aplicar. Então, eu acredito que eu ajudei muita gente já nessa vida de navio. E muita gente que eu ajudei, eu já encontrei também, já trabalhei com essas pessoas durante esses 5 anos, já encontrei muita gente que eu ajudei. E eu fico tão feliz com isso. E eu
Quero agradecer muito também para você, porque aqui está me dando uma visibilidade das pessoas me conhecerem também, saber como que é a vida de um tripulante. Não só quando a gente está em casa, né? Mas fora e tudo, porque a gente tem que passar o que que é a nossa vida real para os outros, certo? Não só aquela coisa fake. E o que a gente fez aqui foi exatamente isso que você contou, né? E tem esse lado aí que você se diverte, que você aproveita, mas também tem muito trabalho, e você explicou que não é assim, não caiu do céu. Você tem que ter também todo um empenho e preparo para poder viver dentro de um cruzeiro, tá certo? Sim, Esse nosso ele vai ficar salvo aqui na rede social, mas também vai para todas as plataformas de áudio. Você vai poder escutar no Spotify, no ai, Deezer, enfim. bacana. Muito legal. Vai para todas as plataformas. Um beijo, meu querido. Muito obrigado. Muito sucesso para você. Muito, muito, muito sucesso. Adorei te conhecer. Você é aquela pessoa que dá vontade de conhecer de perto, de ver E pessoalmente. Então, vamos fazer quando passar, acontecer. quando passar por mim, me avise, por favor. Tá Sim, bom? pode deixar. Obrigadão, Fábio, de verdade. Foi muito bom Obrigado. conversar Boa noite. contigo. Prazer. Boa noite. Boa Beijo. noite, Tchau. Fábio. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.